Muito bem, vou ler algumas escrituras nesta hora a respeito do trono de Satanás, que fala do trono de Satanás, como Apocalipse capítulo 2, versículo 13, para a era de Pérgamo. Sei onde moras, é aonde está o trono de Satanás. Tu, porém, seguras firmemente o meu nome, pois não renegaste a minha fé, nem mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto junto a vós, onde Satanás habita. Eu quero que você preste atenção nesse texto, porque muitos pregam que o trono de Satanás virou-se para o Vaticano. O Cacu prega isso, né? Depois outros pregam que o trono de Satanás é a América do Norte, os Estados Unidos. Está aí no livro do Cacu, né? Cacu 69, parágrafo 8, Cacu 119, parágrafo 137. Eu não vou chamar o livro do Cacu de Bíblia, capítulo e versículo, que capítulo e versículo é a Bíblia. Isso é parágrafo, trechos. Cacu ensina errado. Com isso eu quero dizer que o trono de Satanás permanece em Pérgamo, na Turquia, ainda hoje. Não mudou. Não mudou para o Vaticano, em Roma, na Itália. Não mudou para Jeffersonville, lá para Jeffersonville. Não mudou para Hollywood, o trono de Satanás. Não mudou para a Suíça. O trono de Satanás está lá em Pérgamo, na Turquia, no Oriente Médio, onde nasce o rio Eufrates, que está secando. Quando ele secar, os reis do Oriente, aqueles países lá, Turquia, Síria, Iraque, Irã, e é dali que vai surgir o Mahdi, que pode vir sendo Mahdi para o Islã muçulmano, e Antimachia para judeus, né? Pode vir um homem com dupla face, né? Dupla personalidade, né? Vai vir. Então eu afirmo, o pregador mensageiro André Luiz afirma que o trono de Satanás ainda está na Turquia, que aonde Satanás mora é na Turquia, que Satanás espera a sexta taça, que vai secar, Apocalipse 16, 13 ao 14, secar o rio Eufrates, para ele arregimentar os reis do Oriente. Tudo país islâmico. Não é reis do Ocidente. As coisas que vão acontecer no Ocidente é diferente das coisas que vão acontecer no Oriente. Então eu estou aqui para reafirmar a palavra do Mashiach Yoshua. Se o Mashiach Yoshua, o filho do Criador Yehová, que é o Deus de Israel, Deus dos Yehudim, Deus dos Hebreus, disse que o trono de Satanás está em Pérgamo, na Turquia, continua em Pérgamo. Disse que aonde Satanás habita em Pérgamo, na Turquia, então é em Pérgamo. Inclusive tem lá, acho que é Istambul, né? 7 montanhas, como tem no Vaticano. Embora a capital da Turquia, do Recep Tayyip Erdogan, é Ankara. E cada uma dessas 7 montanhas tem uma mesquita lá em Istambul, né? Acho que Istambul faz divisa o mar faz divisa com a Europa e a Ásia, né? Com a Europa e a Ásia, acho que o Estreito de Gibraltar faz divisa entre a África e a Europa, né? Então eu estou aqui para afirmar a palavra do Mashiach Yoshua. Eu prego Bíblia. Eu não vou sair da Bíblia. Eu não vou sair de nenhum ponto da Bíblia. Eu não vou inventar, eu não vou inovar. Eu estou aqui para pregar a Bíblia. Eu sei, tem erros de tradução, não tem erro em doutrina.
Onde Satanás habita? Em Pérgamo, na Turquia. Onde é o trono de Satanás? Em Pérgamo, na Turquia. Onde nasce o rio Eufrates? Na Turquia. Depois ele corre pela a Síria, pela o Iraque. Aí o Iraque corre o rio Tigre e o Eufrates, né? Tá faltando o Gion e o Pison para formar os 4 rios. E ninguém sabe onde estão esses 2 rios, porque se descobrisse, iria descobrir onde está o paraíso, o Jardim do Éden, né? Que está escondido no paraíso de Deus. Mas nós que voltamos à palavra original, iremos ao paraíso de Deus. Eu tenho pregado aqui que Adão e Isha, né, Eva, antes de ser expulso do paraíso de Deus, mesmo em pecado, ia roubar o primeiro alfaiate, Gênesis 2,17, vestiu com eles de túnica, né? E devemos voltar às túnicas. Eu não estou brincando. Tive que deixar a minha barba crescer. Eu que nunca gostei de barba, agora estou gostando de usar barba, né? Porque eu saio de túnica. Túnica é um vestido, né? É um vestido. Eu saio com a túnica, um vestido, né? E pessoas fazem piadas. Chocarrice, né? Eu pensei, eu não devo parar de usar túnica. A túnica é bíblica, na escritura, né? Agora, como que eu vou fazer? Não foi no dia da eleição, eu fui votar numa escola e eu percebi isso, olhares, e tem gente que se atreve a fazer piada, né? Caçoar, zombar. Aí me veio a ideia, deixar a barba crescer. E agora eu tô gostando de ter barba, né? Vi que agora há mais respeito. As pessoas têm mais respeito, né, no ônibus por mim com essa barba branca, né? Eu com 51 anos de idade, cabelo preto, barba branca, não gostava de barba, mas agora eu tô gostando. Eu sei que na Torá, e é um dos 613 mandamentos da Torá, que o homem tinha que ter a barba, né? Mas Paulo não proíbe usar barba, né? A Brit Hadachá. Estou cirurgiado, fui fazer a cirurgia, o anestesista, na hora de aplicar anestesia, me perguntou: e essa barba aí? Coisa de homem. E essa barba aí no seu rosto? Coisa de homem. Coisa de homem, né? Então eu não sou um religioso. Eu acredito em religião, acredito naquilo que Jacob e Tiago dizem: cuidar das viúvas e órfãos e se abster do pecado, né, do mundo, né? Então quem cuida de viúvas e órfãos e se abstém do pecado, não se mancha com pecado, esse homem, essa mulher tem religião, né? Então, nesse tipo de religião eu creio. Agora, essa religião catolicismo, franciscana, monge, essas religiões protestantes, pentecostais, eu não creio não, nem judaísmo, nem islamismo, vou falar um pouco do islamismo, nem cristianismo, embora eu tive mais de 30 anos, não sei se quase 33 anos dentro do cristianismo, né? Batista em 1988, Assembleia de Deus de 89 a 95, Tabernáculo da Fé de 95 a 2012, e no cristianismo do Cacu, né? No cacuísmo, 2012 a 2022, quando fui expulso e resolvi não pisar mais meus pés em igrejas, não ser mais cristão. Acabei de explicar agora 406 pontos do Evangelho de Shaul de Paulo que tem que voltar, e não terminei, e pode chegar a mais de 1000, né? E se você me pergunta que religião é a sua, nenhuma. Creio em cuidar de viúvas e órfãos e se abster da mancha do pecado, da mancha das coisas mundanas do mundo, né? Não se corromper, isso é a verdadeira religião, né? Jacob e Tiago falou, mas essas igrejas, quero saber disso mais não, gente. Eu quero voltar à Bíblia, mas eu diria que eu sou um crente no Mashiach, né? E lendo os mais de 100 pontos, listando os mais de 100 pontos da primeira carta a Timóteo, vi que Shaul sempre se dirigia, né? Mashiach, Paulo tinha o prazer de chamar Mashiach primeiro. E Yehoshua é o Salvador, mas ele é o Mashiach, o ungido, né? Eles falam Messias.
Vocês falam, o judaísmo fala Messias, as igrejas falam Cristo, mas eu falo Mashiach, porque devemos voltar à linguagem hebraica, não? Porque nome não translitera, o nome é Yehoshua Mashiach. Então, onde é o trono de Satanás? Hoje, no século XXI, está lá em Pérgamo, esperando as águas do rio Eufrates secar. O diabo, Satã, Satanás, pai do judaísmo, pai do cristianismo, pai do islamismo, espera as águas do Eufrates secar. Ele vai usar essas três religiões, que o Jared Kushner, judeu do judaísmo, já fez uma sinagoga, um templo, uma igreja e uma mesquita no Emirados Árabes, né? Para os acordos de Abraão. Quem sabe esses acordos de Abraão é daí que vai surgir os 7 anos. Aliança de 7 anos que o Antimachia, o Mardi, Antimachia para o judeu, Mardi, e que vai autorizar a construção do terceiro templo. Daniel 9:27 fala dessa aliança de 7 anos, uma semana, mas na metade ele vai romper e vai botar o terror, a abominação em cima da nave do terceiro templo. O terceiro templo vem. O trono dele está lá na Turquia, em Pérgamo, é onde Satanás habita. Mais outra escritura aqui, Apocalipse 13, né? Aí eu tenho que ler aqui na Bíblia, porque é muita informação, né? O versículo 12 do Apocalipse, né? Capítulo 12, versículo 18, está escrito: coloquei-me depois na praia do mar, na areia da praia do mar. Coloquei-me depois na praia do mar. Estava sobre a areia do mar. Capítulo 13. Eu li o versículo 18 do capítulo 12. O 13, versículo 1 diz: e vi então uma besta que subia do mar. Esse aqui é o cavaleiro do cavalo esverdeado, o quarto cavaleiro, o montador, a besta, o diabo encarnado, o Belial, o ímpio, o filho da perdição. É esse aqui, esse personagem. Tinha 10 chifres. Em uma hora, 10 reis darão o poder à besta, né? Mas esse pequeno chifre ainda não apareceu. E então será revelado o inimigo, porque a apostasia já veio, mas o mundo quer saber quem é ele. É Donald Trump, é Jared Kushner, é Elon Musk, é Volodymyr Zelensky, é Vladimir Putin, é Dmitry Medvedev, os russos, é Benjamin Netanyahu, é John Biden. Quem é ele? Ele vai aparecer, gente. Ele vai aparecer. Vi uma besta que subia do mar. Esses 10 chifres, 10 reis, 10 reis vão dar o poder a ele em uma hora, né? Vai dar todo o poder a ele. Tinha 10 chifres, essa besta. Isso é o diabo em carne humana. 7 cabeças, sobre os 10 chifres havia 10 diademas, sobre as cabeças um nome blasfemo. A besta que vi parecia uma pantera nos pés. Pés de pantera. Não, parecia uma pantera, corrigindo, só uma pantera. Os pés, contudo, era como de urso. Ela parecia uma pantera, não? Os pés como de urso. Sua boca, a mandíbula, era de leão. E o dragão entregou seu poder e seu trono e grande autoridade. Nesse momento, o trono do diabo, de Satanás, do dragão, está em Pérgamo. O dragão, ele espera o surgimento dessa besta aqui, que parecia uma pantera com pés de urso, boca, mandíbula de leão, se levantar. Porque 10 reis em uma hora vai dar o poder à besta, não? Isso vem do Oriente Médio. E aqui o Apocalipse 13, o versículo 1, diz que ele vai dar o trono. Então ele vai dar o trono na onde? Que trono o diabo vai dar? Onde está o trono do diabo, gente? Em Pérgamo. Onde está o trono do diabo? Na Turquia. E lá tem uma cidade com 7 colinas, em cada colina uma mesquita. Isso tem a ver com o Islã. Eu já disse aqui que o quarto cavaleiro, a Mombrana pregou no quarto selo 195, a referência para não era para o dia de Mombrana. Mombrana não é para os nossos dias, é um selo predito. Agora eu já posso pregar. Eu estou aqui para pregar que isso vem
do Oriente. Isso é o Islã. Isso é o Islã. Essa besta vai receber o trono do diabo em Pérgamo. Pérgamo, onde o diabo habita. Então as águas do Eufrates vão se secar, vai juntar os reis do Oriente. E para onde os reis do Oriente vão? Apocalipse 19, Yehoanã, que se chama de João, diz: e vi a besta e os seus exércitos, lá no vale do Megido, do Amagedon, porque o Gog, que é a Rússia, vai para Israel, mas vai morrer no vale de Oberim, ao leste do Mar Morto. O Amagedon, o vale do Amagedon é o norte de Nazaré. São duas guerras distintas, né? O Gog vem com a Pérsia e o Irã, com Cush, Etiópia, Fut, Líbia, Gome, Bet, Togarma. Mas vem para morrer no Vale do Oberim. Israel vai gastar 7 meses enterrando cadáver do Rússia e suas federações de nações que vêm com ele. Israel vai gastar 7 anos queimando armas, né? Mas o Amagedon aí já é a besta, aí já é o trono, aquele que vai receber o trono do diabo em Pérgamo, onde o diabo habita, já é a besta, já é o montador chamado morte, o inferno, Sheol. O Novo Testamento aqui, na Bíblia católica de Jerusalém, uma boa tradução, fala Ardes, mas pega Abacuque 2:5, lá fala Sheol, é o verdadeiro nome da palavra inferno em hebraico, né? Abacuque 2:5, aqui estou lendo na Bíblia, eu gosto de Bíblia, eu gosto de deixar a Bíblia falar. Verdadeiramente a riqueza engana, um homem arrogante não prevalecerá, ainda que escancare suas forças como Sheol. Sheol é o inferno, aqui no Velho Testamento, mas no selo aí, na Bíblia Católica, falou Ardes, mas eu chamo Sheol. É como a morte, ou seja insaciável, ainda que reúna para si todas as nações e congregue ao seu redor todos os povos, não entoarão todos eles uma sátira contra ele, não dirão epígramas a ele, eles dirão: ai daquele que acumula o que não é seu. Aqui está falando do quarto cavalo e o quarto montador. Ele é um homem rico, né? Mas a riqueza dele vai enganar o mundo. Ele é um homem arrogante. Daniel 8:23 diz que vai levantar um rei com um olhar arrogante, né? Rosto feroz, olhar arrogante. É esse personagem aqui mesmo. Isso vem do Oriente, né? Isso vem do Oriente, né? É a mesma escritura de Apocalipse 6:8. Já preguei sobre isso. E aqui o Apocalipse está dizendo que o dragão, que é Satanás, o diabo, vai dar o trono a ele. Vai dar o trono a esse personagem que vai surgir, né? No tempo da IA, no tempo da tecnologia, no tempo onde o carro voa, no tempo do computador, no tempo da internet, né? No tempo da leitura das íris, dos olhos, das digitais, né? No tempo que vai ser fácil ter um controle total da humanidade, no tempo onde as máquinas, os robôs estão tomando o emprego dos homens e vai ser necessário fazer uma renda, dar salário para homens e mulheres, mesmo que não trabalhem, porque senão vai morrer de fome, porque os robôs vão tomar conta. O Optimus, o robô da Tesla do Elon Musk, que já não está sendo vendido, acho que é $150 mil, né? Faz tudo. Faz tudo. Ele quer ter 1 bilhão de robô. Acho que até 2027, 2030, né? E quando essas máquinas virarem para o mal, né? Que agora vai fazer comida, lavar roupa, né? Ser sua companhia em casa, esses robôs. Mas quando essas máquinas virarem para o mal, para a maldade, né? Como nas ficções científicas do cinema, vai acontecer. É um exército que está sendo montado. O dragão vai usar a ciência. O dragão lhe entregou seu poder. Ele tentou entregar o Mashiach Yoshua em Matitial 4, mas o Mashiach recusou. O dragão disse lá: ajoelha-te e me adora, que eu lhe darei os reinos do mundo que me foi entregue. O pecado de Adão, o pecado de Eva, né? Mashiach disse: vai-te, Satanás. Só se pode adorar a Jeová, o único Deus. Mas esse personagem aqui vai receber o poder, o trono e grande autoridade. Uma das suas cabeças parecia mortalmente ferida,
mas a ferida mortal foi curada. Já tem gente dizendo que é o tiro na orelha que o Donald Trump ganhou, né? Cheia de admiração. Olha, eu quero dizer para vocês que eu ouço os pregadores. Tudo quanto é pregador, eu ouço até Sheikh Islã pregando, para mim entender o que é o islamismo, o Corão, a religião muçulmana. Ouço o rabino. E vejo que eles pregam, alguns pregam fagulhas, elementos, não toda a verdade. E é meu dever ouvir o que eles pregam e pegar cabos soltos, fragmentos soltos, depois eu vou e reúno tudo e faço uma pregação. Eles não têm condição de pregar toda a verdade, primeiro porque eles não creem em William Marion Branham. Para alguém hoje vir pregar toda a verdade, terá que crer no vidente, no profeta William Branham. Terá que crer em William Branham. E eu creio que o irmão Branham era o mensageiro do entardecer, mas deve haver um mensageiro aqui agora da meia-noite, da hora da meia-noite. Isso deve sair do Brasil, porque é profecia em Shreveport, Louisiana, na mensagem de Conferência com Deus, quando o irmão Branham pregou, foi dada a profecia para o Brasil, 20 de novembro de 1960. Então a glória de Deus estará aqui no Brasil. Daqui saem os sermões, claro que esses sermões, revelações de Jeová, de Yehoshua, conhecimento, mas vai trazer o principal, que é o Evangelho de Paulo. Eu já preguei, já mostrei aí 406 pontos, Mas vamos para frente, adorar a besta, dizendo quem é comparável à besta e quem pode lutar contra ela. Ela não está aqui, mas está chegando, é o quarto montador do quarto cavalo esverdeado, Apocalipse 6:8. Foi dado uma boca para proferir palavras insolenes e blasfêmias. Isso aqui é o pequeno chifre que Daniel fala no capítulo 7, Ele vai surgir, vai ter uma boca, para falar palavras insolentes e blasfêmias. Também poder para agir durante 42 meses. Vê que ela não chegou ainda? Quando ela vier, ela vai agir 42 meses. Vai ser exatamente quando rompeu o pacto de 7 anos. Na última metade dos 7 anos, aí corresponde a essa besta, corresponde à grande tribulação, Apocalipse 11, 42 meses, corresponde a Elias e Moisés, que vai estar pregando por 144 mil israelitas. Porque Deus, o Criador Jeová, não trata com judeus e gentios, as nações, ao mesmo tempo. Com as nações é os 7 tempos, Era de Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, e a última que nós estamos nela agora, Laodiceia, mas já dentro da hora da meia-noite. Está terminando o tempo dos gentios. Os 7 tempos, tempos das nações. Romanos 11, 25, Lucas 21, 28. Para os judeus é 70 semanas, mas Machia pregou 3 anos e meio. Falta só 3 anos e meio, Vai ter que esperar a besta vir, então as últimas 3 semanas, os últimos 3 anos e meio, Mas nesse tempo Deus não estará mais tratando com os gentios. Nosso tempo é hoje, é agora, É agora, é voltar à palavra original, Evangelho de Paulo. Porque os 3 últimos anos e meio aí é o tempo da besta, do antimachia, para o judaísmo e Mahdi para o islamismo. Quando Moisés e Elias vêm, os 144 mil. Presta atenção no que eu estou pregando Bíblia. Eu não estou fugindo da Bíblia. Ele abriu, olha ela, a besta, o cavalo esverdeado, essa besta é a morte, o Sheol, o inferno o acompanha. E ela abriu então a boca em blasfêmia contra Deus, blasfemando contra o seu nome, contra o seu nome, sua tenda, seu tabernáculo, sua tenda, isso que habita no céu. Deram-lhe permissão para guerrear contra os santos e vencê-los. Aí as virgens, esses 144 mil, o restante da semente da mulher, vai haver choro e ranger de dente nesse período. E vencê-los, e foi dado toda a autoridade sobre toda tribo, povo, línguas e nação. Adoraram-na então todos os habitantes da terra, cujo nome não está escrito
escrito desde a fundação do mundo, no livro da vida do Cordeiro imolado. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém está destinado à prisão, irá para a prisão. Se alguém deve morrer pela espada terá que morrer. Nisto se firma a perseverança e a fé dos kadosh, dos santos. Aí vem o falso profeta, né? Eu devo ler o versículo 18 aqui. Eu devo ler o versículo 18. É preciso discernimento. Quem tem inteligência, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. Seu número é 666. Já tem gente dizendo que o Jared Kushner, genro do Donald Trump, é o anti-Mashiach, porque ele tem um prédio lá em Nova York, bem grandão, e o número do prédio é 666. Não é, gente. Aqui diz que é o número do homem, não é o número de um prédio. O 666 é o número do prédio do genro do presidente Trump, Jared Kushner. Mas aqui diz que é o número de um homem. Por exemplo, Nero, César, em hebraico dá 666. Por exemplo, Bin Salmão, da Arábia Saudita, no grego, dá 666, as letras do nome dele. Está todo mundo calculando aí. Vicaris Filidei, o Papa Francisco e todos os papas, dá 666. Vigário em lugar do Filho de Deus. Então tem muitos 666. Quem será o personagem? Né? Eu saltei aqui o texto para falar sobre isso, né? Porque eu vejo gente dizendo que é o Jared Kushner, porque o prédio, o edifício lá onde ele fabrica chips, né, das empresas do ramo imobiliário, tem um número bem grandão lá que ele adquiriu o prédio 666. Mas 666, 666 não é número de prédio, é número de um homem. Vamos pela Bíblia. Eu acredito que se formos pela Bíblia não vamos falhar, porque as escrituras são infalíveis, né? E o quinto anjo, depois o quinto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Suas águas se secaram. Então, aí os reis do Oriente vão aonde? Vão para a batalha do Armagedon. Vão para Israel. E da boca do dragão sai um espírito de sapo, da boca da besta um espírito de sapo. A besta vem do Oriente Médio. Da boca do falso profeta sai um espírito de sapo. Tá tudo misturado aí, ó. Cristianismo, islamismo e judaísmo. Esses três espíritos de sapo vão aos encontros dos reis da terra para levar todo mundo para Armagedon. Mas primeiro vai os reis do Oriente. Zacarias 12,14, e Jeová diz: eu vou reunir todas as nações contra Jerusalém. Vai ser no vale do Armagedon. Vi a besta os seus exércitos. Apocalipse 19, no vale do Armagedon. Depois vem o mundo todo. Mas a sexta taça cai no Eufrates. E o Apocalipse 16:10 diz assim: e o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. E seu reino ficou em trevas. E os homens e as mulheres mordiam a língua de dor. Então, veja, primeiro, o trono de Satanás está em Pérgamo. Segundo, isso é Apocalipse 2:13. Segundo, Apocalipse 13:5, quando a besta se levantar, Apocalipse 13, o dragão vai dar o trono. Terceiro, a quinta trombeta vai cair sobre esse trono. Vai ser uma praga horrível, né? Porque as pessoas vão sentir dor. O trono da besta vai ficar em treva, né? Já é a grande tribulação. E as pessoas vão morder sua língua. Ou seja, no trono do Donald Trump, em 31 de dezembro de 2019, caiu uma praga, né? A Covid-19 veio no trono do Trump. Em 2020, ele perdeu as eleições. A Covid derrubou o Donald Trump. Já estão dizendo aí que quando ele voltar, vem uma nova pandemia, né? Mas essa que vai cair no trono da besta, grave o que eu estou dizendo. O trono da besta é na Turquia. O dragão, Satanás habita na Turquia. Ele vai dar o trono à besta que vai emergir do mar. Parece uma pantera, tem pés de urso, boca de leão, vai receber o trono. Mas lá na quinta taça, cai uma praga. Uma taça derramada no trono da besta, e os homens e mulheres que têm a marca da besta vão morder as línguas.
E a sexta taça vai cair no rio Eufrates, na Turquia. Na nascente do Eufrates. Porque aonde você acha que o rio vai morrer primeiro? Na Síria? O Eufrates vai morrer primeiro no Iraque? No Irã tem que morrer na nascente. A nascente do Eufrates é onde está o trono de Satanás. Na Turquia, do Recep Erdogan, que é contra Israel. Né? E olha que coisa, né? O judaísmo não converteu a Turquia, a Síria, o Iraque, o Irã. Os judeus estão bombardeando a Síria, o Iraque e o Irã, não a Turquia, né? Que é a nascente do Eufrates. Embora a Turquia, do Erdogan, quer entrar na guerra. Os judeus, o judaísmo não converteu esses 4 países. E os cristãos, o cristianismo, aí, o pentecostalismo, Beni Ri, Moi Cerulho, TB Joshua da Nigéria, já morreu Moi Cerulho, TB Joshua, Billy Graham, ninguém conseguiu converter a Turquia a virar cristã, a Síria, do Assad al-Assad, né? O Iraque, do antigo Saddam Hussein, o Irã, que é xiita, do atual Eli Khamenei, e quer destruir Israel. O cristianismo não converteu esses países. Ninguém converte os reis do Oriente. Ninguém converte, ninguém mudou eles de Islã para judaísmo ou de Islã para cristianismo. Está do jeito que a profecia diz que deveria estar. Ainda tem a Índia lá longe, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, né? Hinduístas. Mas milhões, muitos milhões, centenas de milhões na Índia são muçulmanos. Pertence ao Islã, ninguém muda. A Europa, as igrejas fechando. Os crentes virou agnóstico, já não crê na existência do Criador. O negócio é fumar, beber, ensinar teologia fumando, ensinar teologia bebendo, ter muitas mulheres, os prazeres. Né? Os Estados Unidos também frio. Porque onde tem muito dinheiro, o povo não procura o Criador, não procura Deus, não. Aí o Islã cresce na Europa e cresce nos Estados Unidos. Porque um muçulmano casa com 4, 6 mulheres, aí enche a casa de filho, depois isso no censo geográfico conta. Né? O Islã é grande na Itália, é grande na Alemanha, é grande na França. Né? Como vai mandar os muçulmanos embora se eles são franceses de berço, de útero? Se o Islã sabe, os muçulmanos sabem que para conquistar a Índia, a Europa, os Estados Unidos, tem que fazer filho à torta e à direita, estão fazendo. E já é uma potência. Já se fala de uma islamização da Itália, da França, cair no poder do Islã, da Alemanha, não? Eles são grandes. Eles são grandes. Devo eu falar mais ainda do Islã, que para mim é esse 4º cavalo esverdeado, cujo cavaleiro é a morte. O Islã mata gente. O Islã não é igual ao judaísmo, embora vemos a IDF, o exército de Israel, matando no Líbano, matando em Gaza, matando na Síria, matando no Iraque, matando no Iêmen, matando no Irã. Israel também mata, né? Mas igual o Islã, o judaísmo, nem se compara com o Islã. Hein? Como é que nasceu o Islã? Primeiro havia o judaísmo, né? O apóstolo Shaul diz que ele pertencia ao judaísmo. Perseguiu a Kehilá, a Kenessian, a congregação, a comunidade dos primeiros convertidos ao Mashiach. Kefas, que se chama de Pedro, Jacó, que se chama de Tiago, e Yohanan, que se chama de João. Chegou a autorizar a morte de Estevão, puxava o cabelo, prendia as irmãs. Eles não gostavam dos marchianos, porque o judaísmo não acredita em Jesus, que Jesus é o Messias, o Mashiach. Enquanto eu vou pregando sobre judaísmo, mas eu quero falar mais sobre o Islã, eu vou mostrar a diferença dessas religiões. O judaísmo não crê em Jesus. E não tem como o judeu engolir Jesus, porque a letra J não tem no alfabeto, nas 22 letras do alfabeto hebraico. Mas já os muçulmanos creem em Jesus. Creem que Jesus nasceu da Virgem. Eu estava vendo um sheik explicando isso, a diferença
do Islã para os judeus e para os cristãos. O Islã segue o Corão, os judeus a Torá. Os que se dizem cristãos dizem seguir a Bíblia. Mas quando eu mostrei, e tá aí, eu vou postar o vídeo, 406 pontos do Evangelho de Paulo para retornar, vemos que cristãos não obedecem Bíblia nenhuma, não. Cristão é uma religião do Ocidente, de Constantino, do Império Romano, do Vaticano, Roma, da Itália. Não tem nada a ver com o Oriente Médio, não, onde nasceu a primeira QI lá, Atos 1, Atos 2, Atos dos Apóstolos 3, 4, 5, 6, 7, até a morte de Estevão, capítulo 7, quando foram expulsos. Tiveram que fugir da perseguição. Esses lá seguiam a Torá e o Evangelho de Mashiach Yoshua, até ali com Titial, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas lá no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos aparece Shaul, que vai escrever 14 cartas para os gentios, a qual hoje vemos que as igrejas, que se diz igreja cristã, pode dizer que é cristã, cristã é pagão. Pode dizer que é cristão, vocês não seguem Bíblia nenhuma. Onde está o véu na cabeça da mulher? Onde está a condenar o divórcio, condenar o segundo casamento? Onde está a condenar um homem casar com uma mulher que tem marido vivo? Em vossas igrejas? Vocês não são, os cristãos não são diferentes de judaísmo, nem de muçulmanos. São cristianismo é espírito de sapo, muçulmano é espírito de sapo, judaísmo é espírito de sapo. Só que judeus vêm com a Torá, cristão com a Bíblia e muçulmano com o Corão. Cada religião vem com um livro. Judeus não creem em Jesus, não tem como crer. A letra J não aparece. Mas os muçulmanos creem em Jesus, creem até que Jesus nasceu da Virgem, mas não acreditam que Jesus é Deus e nem filho de Deus. Eles acreditam que Jesus é criatura de Deus, servo de Deus, que não completou a missão, que Maomé também é um profeta, completou a missão, mas eles acreditam que Jesus não morreu na cruz, foi elevado ao céu, subiu ao céu com 33 anos, corpo, alma, e vai voltar para vencer. Os muçulmanos acreditam em anticristo. Diz que Jesus vai vencer o anticristo e vai implantar o reino dele, ele tem que reinar na terra ainda, né? Mas para os muçulmanos, Jesus é só um profeta, como Maomé é um profeta. É assim que eles acreditam, uma criatura de Deus, de Alá, não? Jesus é uma criatura de Alá. Não passa disso, não? Diz que a diferença entre Jesus e Maomé é que Maomé era um estadista e Jesus não. Jesus não entrou em política. Isso é o Sheik explicando, mas Maomé fundou o Estado do Islã lá em Meca, na Arábia Saudita, não? E hoje governa, domina o Oriente Médio. Eu não acredito nisso que esse Sheik diz. Ele diz que Maomé falava árabe e Jesus falava aramaico. Jesus pode até que falava aramaico, mas Yehoshua Mashiach, o verdadeiro mediador e salvador, falava hebraico. O Sheik diz: Jesus veio para Israel, Maomé veio para o mundo todo. Ele está querendo dizer que Maomé é maior do que Jesus o tempo todo, não? Ele está querendo dizer que Maomé é maior do que Jesus. Ele diz que o Alcorão é maior do que o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho não tem os originais, tem traduções erradas. E o Corão é o original desde o tempo lá de Maomé, não? Desde o tempo de Maomé. Maomé morreu com quantos anos? 62, 63 anos, não? Eu estou mostrando um paralelo aqui entre judeus, judaísmo, cristão, cristianismo e árabes, sunitas e xiitas, muçulmanos, não, que seguem o Corão. Estou mostrando aqui a diferença entre eles. Cada um tem um livro, não? Mas eu já provei, tenho provado e vou provar mais ainda, que os cristãos não seguem a Bíblia. Quem vai seguir a Bíblia é os machiânicos. Um pequeno grupinho que vai surgir nesse final de Era de Laodiceia, da meia-noite, né? Porque a porta da graça fecha à meia-noite. Somos nós, os machiânicos, que vamos seguir a Bíblia, né? Eles falam que Maomé não vai retornar, embora o William Brandt diz que tem um cavalo branco, né, que eles trocam a cada 24 horas lá em Medina, na sepultura de Maomé, acreditando que Maomé vai retornar. Mas, na verdade, o Islã acredita na vinda de um Mahdi, né?
um salvador, né? Que vai reunir todos os muçulmanos para a grande jihad, a grande guerra entre o Islã e o cristianismo. Mas na verdade o Apocalipse fala que a guerra, os reis do Oriente vai para Magedon. Claro que a besta, estará o exército da besta, seus exércitos. Um dos exércitos da besta vai ser o cristianismo. O outro, o islamismo. 400 mil árabes moram hoje em Jerusalém. Zacarias 14, 2 diz: Jeová, reunirei todas as nações contra Jerusalém. Metade da cidade vai para o cativeiro. As mulheres serão violadas, casas saqueadas. Jerusalém será tomada, né? Isso é o Islã, gente. Isso é o grande desejo do mundo árabe, do mundo islã, tomar Jerusalém. Simplesmente tomar Jerusalém. Como é que nasceu o Islã? Essa religião do cavalo esverdeado. Você sabe que Maomé casou com 25 anos com a viúva Khadija, né? De 40 anos. Essa mulher foi a primeira crente muçulmana na terra, né? Enquanto Maomé era recusado, Maomé tentava pregar publicamente para convencer os árabes em Meca, né? Ele nasceu em Meca. Khadija também, a viúva que Maomé vai casar com ela, nasceu também em Meca. É que ele era novo e ela era velha. E quando Maomé falou das visões do anjo Gabriel para Khadija, ela creu, ela é a primeira a crer. Não só creu, mas ela incentivou Maomé a crer nas visões do arcanjo Gabriel, né? Ela ajudou, incentivou financeiramente, ela era rica, né? Maomé era mercador, era pastor, Maomé era pobre. E lá nos árabes, quando morria alguém, os filhos mais novos não recebiam nada. Aí Maomé vai se dar bem quando Khadija morre, porque ele era o marido dela, né? E uma religião precisa de dinheiro, pelo menos a falsa religião precisa de dinheiro para crescer. E aí é onde o Islã vai crescer, né? É onde o Islã vai crescer, né? Vai reagrupar, né? Onde Mohamed, você fala Maomé, mas o nome é Mohamed, né? Nasceu em Meca, na Arábia Saudita. Eu já tenho dito aqui que a cor da bandeira da Arábia Saudita é verde. A cor da bandeira da Liga Árabe é verde. A cor do quarto cavalo de Apocalipse 6, 8 é esverdeado, né? Então, aí começa, ele tem as revelações, ele vai escrever o Corão, diz que foi o arcanjo Gabriel que apareceu, o irmão Brandes que leu o Corão, William Branham, quando era vivo, diz que não viu revelação nenhuma no Corão, diz que é um livro de ética, de códigos, de normas, não passa disso. Eu nunca li o Corão, mas acredito no que o William Branham disse, o mensageiro do entardecer, né? Então tudo começa com isso aí, ó, com a aparição do arcanjo Gabriel, o anjo de Gibril. Mas eu não acredito que esse Gabriel que apareceu a Maomé é o mesmo que lá em Matitial 21 visitou a Virgem Miriam, né? Então nós temos dois Gabriel, o verdadeiro na Bíblia, Matitial, e também no livro de Daniel, ele aparece, né, Daniel 9, para revelar as 70 semanas, e o de Gibril, o arcanjo Gabriel do Corão. Eu vou ficar com o Gabriel da Bíblia, né? E o Maomé tentou convencer os judeus, o judaísmo em Meca, e os cristãos, porque o Maomé, quando é que ele nasceu mesmo? Vou mostrar aqui. Maomé nasceu nasceu 570 anos depois do Mashiach Yoshua. Então Maomé vem depois, primeiro do judaísmo e depois do cristianismo. Porque no ano 325 o cristianismo já era a religião de Constantino, né? O Islã é a terceira religião que vem. E hoje o Islã é maior do que cristãos, cristianismo maior do que judaísmo. Eles são 2 bilhões na Terra hoje. Cristianismo, misturando com católico, protestante, pentecostal, só dá 1 bilhão e 300 milhões. O Islã, a terceira religião vindo depois do judaísmo, cristianismo,
O Islã veio em terceiro lugar. Hoje o Islã é maior em número em países, né? Quem converteu um país Islã? Quem conseguiu converter um país do Islã? Ninguém. Eles estão firmes no islamismo. Essa religião é a religião do cavalo esverdeado. Então, a primeira mulher a converter foi a viúva, mulher do Maomé, Khadija, né? E quando Maomé viu que não ia converter judeus e cristãos, Maomé ficou hostil, viu que essas diferenças que eu citei aqui, ó, entre judaísmo, cristianismo e islã nunca ia conciliar, harmonizar. Então Maomé partiu para a guerra, né? Se eles não vêm naturalmente, voluntariamente, vão ter que vir na espada, né? Essa espada torta do Islã, né? Aí o Islã mata, né? Vai ganhando na força, né? Porque tem a paz espontânea e tem a paz na força. Eu não sonhei? No dia da eleição, quando o povo estava voltando, lá dia 5 de novembro, então eu sonhei no dia 4 de novembro, né? Antes da eleição, o Trump com um vaso branco, sem fundo e sem tampa, perturbado, no local onde eu estava. Eu fui pedir para retirar o Trump, e o Trump estava com a espada, mas não estava com a espada do Islã. O Trump estava com a espada reta, né? Já disse que esse vaso branco quer dizer a paz. Ele vai tentar trazer a paz. Está perturbado, já está começando a agir antes do 20 de janeiro, quando ele vai assumir o poder nos Estados Unidos, tentando trazer a paz. Será que ele vai conseguir? No sonho, o vaso branco, que representa a paz, não tem tampa e não tem fundo. E a espada que ele sacou lá, eu vi bem a espada no sonho, não era a espada do Islã, não. Esse quarto cavaleiro que vem, no cavalo verde, o montador chama a morte, isso aí vem com a espada torta, ele vai vir com a espada do Islã. Diferente do Trump, que vem com a espada reta, uma espada cristã. É a reta final, é os últimos dias. Estamos chegando. Então, ela morre, Khadija. Maomé perdeu ela, mas ela foi a primeira a acreditar e incentivar que as visões que ele tinha eram verdadeiras, né? O casamento de Maomé com Khadija mudou a condição social de Maomé, que era mercador e pastor de ovelha, né? Tipo os beduínos, né? Permaneceu com ela até a morte dela, de Khadija, no ano 619. Maomé teve 6 filhos com ela. Mas Maomé casou com muitas mulheres, né? Fala de 12, 15 mulheres, sem falar com concubina. Fala de Aisha, uma das mulheres de Maomé, que era uma criança, né? Todo mundo gosta de dizer que quando Maomé casou com Aisha, ela levou as bonecas, né? Era uma criança, né? E aí temos o Islã, que também tem a poligamia nele. Aí o Maomé vai morrer no ano 632, depois de Yahushua Mashiach, depois de Paulo, de Shaul, depois do judaísmo, depois da verdadeira fé, que era dos Aldim e Rudim, que seguia Mashiach Yahushua. Mas aí isso aí ficou... O que aconteceu? Roma massacrou os primeiros crentes em Mashiach. Lembra que Atos dos Apóstolos 18 fala que o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma, né? Áquila e Priscila, que eram discípulos, seguiam o evangelho de Paulo. Eles não eram cristãos, porque o nome cristão vem com o imperador Adriano. Aí, quando Constantino reconhece o cristianismo, já estava com o nome de cristão. Mas lá em Atos, não tinha, lá em Atos 1, 2, não era chamado de cristão. Aí é uma tática da Igreja Católica em mudar a tradução, lá em Atos 16, 21, não era chamado de cristão, mas eles colocou cristão na Bíblia. Como o nome em lugar nenhum na Bíblia é Jesus, é Yahushua. Tirou Yahushua, botou Jesus. Saiu alterando. Ainda bem que não mexeu nas doutrinas. A questão aí é só mudanças de nomes, né?
de cidades, de pessoas, é o erro que tem. Isso aí é fácil de corrigir, mas as doutrinas estão certas, né? Que religião é a sua, mensageiro André Luiz? Me chamam de Mashiach, porque eu creio no Mashiach, eu sou um crente no Mashiach. E Yehoshua, embora eu sou brasileiro, não? Você é judeu? Eu não sei. Você é árabe? Eu também não sei. Você é gentil? Gentil eu sou, porque eu nasci no Brasil. Eu não conheço meu avô, né? O pai do meu pai, né? Para mim saber do que eu sou, eu teria que fazer uma genealogia, ver a árvore genealógica do meu avô. Da minha mãe eu sei. Eles vieram da Bahia, né? Minha avó é branca, né? Tipo europeia, da Grécia, né? Mas já o lado de pai eu não conheço. O lado de mãe eu já consegui pegar informação. Do lado de pai não, porque eu nunca vi meu avô na minha vida. Mas eu estou muito feliz em ser brasileiro e crer em Yehoshua Mashiach e estar pregando a palavra original aqui no Brasil hoje. Quanto à minha árvore genealógica, eu não sei, eu estou sendo sincero. Que teria que fazer um mapeamento por parte de pai, né? Para ver de onde vem essas raízes, né? Não sei. Se vou saber um dia, não sei. Hoje está fácil, né? Com a internet fazer mapeamento da genealogia, né? Bem, aí ele morre no ano 632 em Medina, né? Ele é enterrado em Medina. Mas a cidade principal do Islã é Meca, onde tem aquele cubo lá, aquela pedra preta, né? A Kaaba, né? Já estava lá antes do Maomé nascer, esse meteorito, né? Esse meteoro. Aí o Corão, o Islã, o islamismo, os muçulmanos vão criar um monte de doutrina baseada em Meca, mas os árabes já iam lá antes do Maomé, antes do Corão, visitar esse meteorito. Claro que com Maomé ganhando Meca, ganhando o mundo árabe, e Maomé foi pregador livre, né? Meca vai ser a cidade principal. E todo árabe, todo muçulmano tem que ir uma vez na vida peregrinar lá. Mesmo com aquele calor escaldante lá e centenas de pessoas morrem todo ano, né, naquele calor, mas deve ir lá visitar a Kaaba, né? Quando ele morre, Maomé, com 62 anos, no ano 632, depois de Mashiach Yehoshua, depois de Paulo, aí vai nascer a divisão no Islã. Porque do lado sunita, quem vai assumir o califado, suceder Maomé, é o califa Abaca, né? Mas aí os xiitas, que é o lado da Pérsia, os xiitas não é árabe, o Irã, hoje do Eli Khamenei, vai determinar, nomear o Ali, o homem chamado Ali, genro de Maomé, como sucessor. Aí o Islã se divide em sunita, com o califa Abaca, e xiita com o califa Ali. Aí tem essa divisão até hoje no Islã. Eles esperam margem para unificar essas duas raças, esses dois povos, essas duas divisões dentro do Islã, né? Eu estou contando aqui brevemente a história do Islã, né? Então Maomé ganhou seguidores, ganhou habitantes de Meca, né? A cidade onde ele nasceu, e sua mulher Khadija também nasceu lá, né? Aí no Corão tem a história, isso é mitologia, né? Veja, eles acreditam que o Gabriel apareceu para o Maomé, o arcanjo Gabriel, e veio com um animal para o Maomé montar em cima dele. O animal era maior do que um burro e menor do que uma mula, e o animal tinha as orelhas bem grandonas, né? O nome do animal era Barak. E o arcanjo Miguel disse para o Maomé: isso é história mitológica que os muçulmanos queriam. Monta aí em Barak. E o Maomé montou no Barak e saiu voando com esse animal, né? E o arcanjo Gabriel, nessa mitologia, foi junto, acompanhando. E viajou lá da Arábia Saudita para Jerusalém. Lá onde hoje é o Domo da Rocha, o lugar sagrado dos judeus. Onde tem a mesquita de Al-Aqsa,
o domo dos espíritos e o domo da rocha. Por causa dessa viagem mitológica, os muçulmanos, no ano 690, tomou o lugar sagrado, onde deveria estar o templo dos judeus, hoje está o domo da rocha. Porque os muçulmanos acreditam que ali é o lugar de onde Maomé veio da Arábia, montado nesse animal mitológico, Barak, né? E parou lá junto com o arcanjo Gabriel, naquele lugar sagrado dos judeus, tudo para tomar o lugar sagrado dos judeus. E lá, Barak, esse animal mitológico, levou Maomé para vários céus. Olha que viagem. E o Maomé, num dos céus, encontrou os profetas antigos, e é dito que Maomé encontrou até o próprio Jesus Cristo. Encontrou o profeta Isha, né, Jesus Cristo. E no final, Maomé encontrou Deus, Alá. E quando Alá diz a Maomé que quem seguirá a religião de Maomé terá que orar 5 vezes ao dia. E eles fazem isso ao pé da risca. E dizem que Maomé viu também Malek, o guardião do inferno. E viu os terríveis suplícios, sofrimentos que aguardam os pecadores. Que é o Corão os muçulmanos querem no inferno. E depois o Maomé voltou lá, nessa viagem mitológica para a Arábia. Então hoje, Meca, onde está a Kaaba, a Pedra Preta, é lugar sagrado. Primeiro lugar sagrado, o maior lugar sagrado. Segundo lugar, a sepultura de Maomé em Medina. Segundo lugar sagrado. Terceiro lugar sagrado é Jerusalém. O domo da rocha, né? Onde tem o lugar ali onde estava a Arca da Aliança, o templo de Salomão, o templo de Herodes, né? E que vai ter que ser desmontado. Ou algo vai se passar nesse domo dourado aí para os judeus construir o terceiro templo, porque é profecia da Bíblia. Entre o Corão e a Bíblia é infalível, gente. Os profetas da Bíblia é infalível. Você está vendo que o Islã envolve-se com judaísmo e envolve-se com cristianismo. Veja, o judaísmo que segue a Torá não crê em Jesus, de forma alguma, mas o Corão, o Islã crê em Jesus por causa da viagem mitológica que Maomé teve, de subir aos céus, nos vários céus, e um dos céus, Maomé viu Jesus Cristo. Claro que eu não creio nessa visão, mas eu estou mostrando a sincronia, a unidade, a união, a mistura, a mesclagem entre Islã e judaísmo, Islã e cristianismo e o Islã com todas as religiões. Não é à toa que o mundo aguarda os acordos de Abraão com a Arábia Saudita e os outros países árabes, né? Porque tem afinidade, porque Maomé no Corão fala de Jesus Cristo. Reconhece Jesus Cristo. Não como Deus ou como filho de Deus, porque diz que Alá não pode ter filho. Mas reconhece como uma criatura de Alá. Você está vendo que está misturado? Você está vendo o que vai acontecer daqui a pouco, mais à frente, o grande ecumenismo? Você está vendo? Você que segue a mensagem de Mombrana, que Mombrana não pregou. Não disse o que era o quarto selo. Se era um selo para o futuro, e hoje, Mombrana pregou em 63, Mombrana morreu em 65, se ele pregou em 63, já tem mais de 60 anos. Está na hora de alguém pregar o que é esse quarto selo. De mostrar esses detalhes dessas 3 religiões que mesclam, que devem se unir agora. De mostrar de onde vem esse montador do cavalo verde, de mostrar o que vai acontecer. Eu vim para pregar o Evangelho de Paulo, mas eu amo a Bíblia inteira. Eu gosto de toda a Bíblia. Eu sou um pregador da Bíblia de Bereshit e Apocalipse. Do Gênesis ao Apocalipse. Se houver tempo e permissão, claro, eu vou pregar a Bíblia toda. Mas eu estou mostrando para vocês a coisa. Está vendo a afinidade? O judaísmo não crê em Jesus Cristo, mas o Islã reconhece Jesus Cristo. O Islã até crê que Jesus Cristo vai voltar para vencer o anticristo.
Eu não creio na volta de Jesus Cristo. Eu não reconheço o judaísmo, reconheço a Torá e a Tanakh, os profetas, Nevinhos, né? Mas não reconheço Talmud, Zorra, Cabala. Também não reconheço dogmas RI, regulamento interno do cristianismo, estatutos, dogma do catolicismo, estatutos de Assembleia de Deus, de igrejas evangélicas, pentecostais. Também não reconheço o Corão, mas eu reconheço a Bíblia. Eu sou um pregador que eu reconheço, se tiver escrito, eu não duvido. Eu acredito e até vou pregar. Como eu estou a pregar aqui nesta hora, né? A palavra de Deus, tem muita coisa aqui para pregar, mas eu já estou com 1 hora de pregação. Né? Olha, que Jeová, o único Deus e Criador que existe, possa abençoar essa pregação juntamente com o seu filho Yahushua Mashiach, porque são 7 trovões. William Branham disse, são as revelações contidas nos 7 selos, que o irmão Branham pregou, está tudo ali nos 7 selos. Eu já disse, eu estudo a mensagem de William Branham desde 1995, junho, né, julho. Desde 1995, nós estamos em 2024, eu acredito em tudo que o irmão Branham pregou, mas eu não posso pregar tudo que ele pregou, porque estamos em outra geração pós-William Branham. E chegou a hora de pregar a verdade, porque estamos vendo as igrejas se desintegrar. Eu não preguei aqui o fenômeno que ocorre na IPDA, na Bola de Neve, na igreja da Flor de Lis, né? Desintegrou a Assembleia de Deus aí, o José Huerto com estátua, né? A Bíblia diz, não fará em mar de escultura de nada do que há no céu, nem na terra, nem debaixo das águas. Depois diz, não encurvarás a ela. Mas a Assembleia de Deus já tem estátua, né? Está desintegrando. Tabernáculo da Fé aqui em Goiânia, do Joaquim Gonçalves, se desintegrou. Se você tenta sustentar essas religiões, você é igual um judeu que sustenta o judaísmo da Cabala, da Zorra, do Talmud. Se você tenta sustentar a igreja, você é igual um muçulmano, um árabe, um xiita, um sunita, que tenta sustentar essa religião do Islã, que não tem verdade nenhuma do Criador. O Criador, o nome dele não é Alá, é Jeová. O Criador tem um filho. Não é Jesus Cristo, é Yahushua Mashiach. Mas você quer sustentar, sustenta. E o papel dos pregadores de igreja, que é distrair, tirar o foco, retirar a atenção do que Deus, o Criador, requer de nós nesta hora. Olha que o Criador Jeová abençoe esta palavra nesta hora, e seu filho, juntamente seu filho Yahushua Mashiach. Amém.